Boa noite. Feriadão violento nas estradas gaúchas. Você vai ver que 9 pessoas já morreram nas rodovias em 2 dias. Mexicanos chegam ao estado para denunciar o desaparecimento de 43 estudantes. Eles percorrem o mundo atrás de ajuda e respostas. Campanha de vacinação é prorrogada em Porto Alegre. Em outros municípios, a prevenção continua até terminarem os estoques. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a segunda edição mostra o que os gaúchos fazem para contribuir com a preservação da natureza. E Porto Alegre ganha mais uma unidade de triagem do lixo reciclável. Você vai saber também como estão as reservas de água no Rio Grande do Sul e o risco para o abastecimento. Um problema que já afeta o estado de São Paulo. A partir de agora, os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. E mais um feriado violento nas rodovias gaúchas. É o que mostram os dados parciais da Operação Viagem Segura, divulgados nesta tarde. A imprudência é a principal preocupação da polícia. A força-tarefa continua até domingo. As polícias que participam da operação contabilizam 9 mortes e 155 feridos no trânsito gaúcho. Já foram 326 acidentes. Mais de 6.100 multas foram aplicadas nos primeiros 2 dias da operação. 41 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Esse número de multas é bastante alto, a média é mais de 1.500 por dia. Embriaguez, a gente observa que ainda há motoristas que dirigem embriagados e não entendem que não devem fazer isso por segurança própria e dos outros. Por isso, a fiscalização vai permanecer sempre. A orientação para quem ainda vai pegar a estrada é redobrar a atenção, especialmente em horários de neblina, quando aconteceram os acidentes mais graves. Para o retorno no domingo, a dica é pegar a estrada de manhã, manter a paciência e a prudência. E um grupo de mexicanos está em Porto Alegre para denunciar o desaparecimento de 43 estudantes. Em maio do ano passado, os 3 ônibus onde os jovens estavam foram atacados e cercados por uma emboscada policial no município de Iguala. Há 9 meses desaparecidos, os familiares dos meninos percorrem o mundo atrás de ajuda para descobrir o que aconteceu com os estudantes. Em Porto Alegre, um casal, a mãe de um dos estudantes e um dos sobreviventes buscam o apoio dos gaúchos. Hilda segue na busca pelo filho Jorge, de 20 anos, e reclama do governo mexicano. O governo mexicano não nos ajudou, ao contrário, nos reprimiu. Segundo os familiares, os estudantes voltavam de uma ação de arrecadação de fundos quando foram atacados. 5 morreram e outros, como Francisco, conseguiram fugir. A violência contra a população civil assusta os mexicanos. Estamos defendendo uma situação de liberdade do nosso país. Liberdade como mente o governo, como nos mentiram, como nos trataram. O grupo ainda vai ao Rio de Janeiro antes de voltar ao México. A página caravana43sudamerica.org tem a programação da caravana pelo mundo. E está praticamente descartado pela polícia que o assassinato de uma travesti em Porto Alegre tenha sido motivado por homofobia. Andréia Amado foi morta com 4 tiros no peito na madrugada de quinta-feira, no bairro Floresta. A polícia investiga agora o que teria motivado o crime contra a travesti. Segundo o delegado responsável pelo caso, ao menos 2 homens seriam os responsáveis pelo assassinato. 2 indivíduos teriam efetivamente ameaçado esse primeiro travesti e foram embora. Aproximadamente 1 hora depois retornaram e o que foi relevante agora para as investigações foi que ele nos contou que esses 2 indivíduos passaram por outros travestis, passaram inclusive por ele e atravessaram a rua já de arma em punho, foram na direção da vítima e ainda que a vítima estivesse acompanhada de um terceiro travesti, a vítima era o alvo visado. Os 4 disparos de arma de fogo que tiraram a vida de Andréia foram efetuados daquele ponto, na rua Câncio Gomes. Segundo testemunhas, antes de atirarem contra a vítima, os assassinos teriam trocado algumas palavras com a travesti. Em nenhum momento, Andréia teria reagido à presença da dupla. Motivado por homofobia ou não, a ONG Nuances tem acompanhado o caso.
A entidade trabalha há 24 anos na defesa dos direitos da comunidade LGBTS. É importante a gente saber o que aconteceu e que a polícia, no caso que é responsável, descubra a autoria e o motivo pelo qual a pessoa foi assassinada, no caso essa travesti. Além dos suspeitos pelos disparos, a polícia investiga um terceiro homem que teria ajudado a dupla a deixar o local do crime. Na Serra, as manhãs deste fim de semana serão um pouco mais frias, comparadas com as outras regiões. Em Caxias, amanhece com temperaturas em torno dos 13 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, sol entre nuvens, máxima de 23. Em Cruz Alta, no noroeste, tempo fechado, mas não chove, máxima de 26 graus. E veja ainda nesta edição, na última reportagem da série sobre o meio ambiente, você vai conhecer a realidade das reservas de água no Rio Grande do Sul e o risco para o abastecimento, a exemplo do que já vive o estado de São Paulo. E logo após o intervalo, vacinação contra a gripe é prorrogada na capital. No restante dos municípios, a prevenção continua até acabarem as doses. Mas a Secretaria Estadual de Saúde encerrou oficialmente a campanha. Todas estas palabras no sirven mucho, yo sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que querés. Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme, tocar un ritmo. Agora que caiu a ficha, dando vida à vitrola, eu vou me ligar. E o mundo gira enquanto a gente se vira botando os pratos pra... Diminuição de 35% dos CCs. Redução de secretarias. Cortar os excessos e conter as despesas é o caminho para o Rio Grande parar de gastar mais do que arrecada. É o caminho para o Rio Grande investir no que é prioridade e retomar o crescimento. PMDB sempre. Desafio novo. Na fronteira oeste, muito calor. Em Uruguaiana, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em São Borja, amanhecer de 18 e as temperaturas chegam aos 30, a maior variação térmica do estado para o fim de semana. Em Alegrete, a condição se repete, porém sem a presença do sol. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. E a campanha de vacinação contra a gripe encerrou oficialmente hoje no estado, mas os postos de saúde vão continuar a prevenção enquanto houver estoque. É que a meta de vacinar pelo menos 80% do grupo prioritário não foi atingida. Foram imunizadas quase 2 milhões de pessoas, o que representa 78,59% do que era esperado. Já em Porto Alegre, a campanha foi prorrogada até que a meta seja alcançada. Até hoje, à tarde, 74,5% do público-alvo havia sido vacinado. Neste posto de saúde em Porto Alegre, a procura foi pequena hoje pela manhã. Aqui já foram aplicadas 1.400 vacinas, mas ainda há 200 em estoque. Inicialmente a gente tinha uma procura grande, mas agora tem diminuído. Algumas pessoas têm alguns mitos em relação à vacina, mas a gente pede que quem ainda não procurou, a gente ainda tem vacinas e que venha procurar a unidade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a meta de vacinar 80% do grupo prioritário deve ser atingida hoje. Já foram aplicadas 2.500.000 doses de vacinas e ainda há 600.000 disponíveis nos postos de saúde. A campanha não vai ser prorrogada, mas a vacina vai continuar sendo oferecida. Cada município pode escolher para qual grupo vai ser destinada a vacinação. A recomendação da Secretaria de Saúde será de ampliar para toda a população. Eventualmente, algum município pode, por não ter atingido a meta, porque quando a gente fala em 80%, significa que alguns municípios cumpriram e alguns municípios podem não ter cumprido. Então, se algum município não tiver cumprido com a meta e quiser prorrogar ainda dentro dos grupos prioritários, esta é uma prerrogativa do município.
E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, encerram às 11h59 desta noite. Portanto, um minutinho antes da meia-noite. E para participar da prova é preciso fazer a inscrição pela internet. Os detalhes com a repórter Marta Croce. Os estudantes das escolas públicas no último ano do ensino médio estão automaticamente isentos da taxa de inscrição. Também pode solicitar essa isenção os estudantes que comprovarem carência segundo as regras do edital. Mas, se esses estudantes não comparecerem ao local das provas, eles perdem esse direito à isenção em 2016. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. Outra novidade desse ano é que os portões dos locais de provas fecham à 1 da tarde, mas a prova passa a ser aplicada a partir da 1h30. Essa meia hora de intervalo vai ser usada para procedimentos de segurança. Sol entre nuvens. Assim vai ser o fim de semana no Vale do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Sul, muitas nuvens e calor de 28 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, faz 17 graus e o sol não aparece. Em Cachoeira do Sul, temperaturas de verão, máxima de 29 graus. E o Procon de Porto Alegre multou hoje a produtora Time for Fun. A origem do problema começou quando a empresa deixou de acatar a lei federal da meia entrada em vigor desde o ano passado. Jovens entre 15 e 29 anos e estudantes têm direito ao desconto de 50% em espetáculos culturais e de entretenimento. A Time for Fun diz que acata a lei municipal que concede 20% de desconto. A produtora já havia sido notificada na quarta-feira. Como não respeitou a lei, foi multada em R$ 79 mil. O que você sente quando vê um morador de rua? Medo? Raiva? Compaixão? A trajetória de um sem-teto é marcada geralmente pelo desemprego e a desestruturação da família ou por desavenças graves. No depoimento de quem perdeu tudo, a luta para sobreviver em situações de violência. Faz 25 anos que as ruas de Porto Alegre viraram a casa de Vicente. Para quem já trabalhou como porteiro, jardineiro, entregador, pedreiro e vendedor, dormir ao relento nunca foi uma opção. A realidade, depois de perder o emprego, veio como um soco no estômago. A rua é difícil e coragem não traz segurança para ninguém. Eu sou um grande guerreiro, mas às vezes eu choro. Sentado em uma poltrona, um de seus poucos pertences, o ex-faz-tudo brinca de descobrir o que as pessoas imaginam quando se deparam com o seu olhar perdido. Faz 3 anos que o pensamento assombra as noites na praça. Tem gente que olha diferente, tem gente que debocha, entendeu? Às vezes é triste, mas eu levo na esportiva isso aí, entendeu? Eu não esquento a cabeça porque tem gente que gosta muito de mim. Tem gente que vem aqui, me ajuda. Eu sinto que eles realmente são as pessoas que são do bem. Albergues estão fora de cogitação. Se vivesse em um, não poderia levar as poucas coisas que tem. E tudo é de um valor inestimável, sem troca. A poucos metros dali, em outra praça da cidade, Wagner também se recusa a deixar o casebre. Lonas, pedaços de madeira e pregos sustentam o teto sob o qual construiu a sua vida, longe do abandono da família. Mas o que eu tenho medo é a violência, né? Que já tentaram me botar fogo 2 vezes, dormindo, e eu tô aí. Aos 36 anos, a praça é tudo que conhece desde os 16. Viu os amigos da vizinhança crescerem, tocarem suas vidas, comprarem casas finas. Mas o seu teto continua o mesmo, imutável com o tempo. Se tivesse dinheiro, se tivesse condições? Eu ia para uma casa melhor, ia para um lar, ter uma família. Da história de Wagner e de Vicente fica mais do que o desejo de sair da rua. Em comum, os dois partilham as distâncias das famílias e das praças, que no dia a dia das ruas se aproximam pelo drama e pela esperança de dias melhores. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesta data, em 1972, a ONU iniciou a primeira Conferência das Nações Unidas para tratar sobre
tratar sobre o tema. Assim, começaram as ações globais voltadas à preservação do ambiente natural. Diversas ações podem ajudar a preservar a natureza. Mas o que será que os gaúchos fazem no dia a dia para cuidar do planeta em que vivemos? De acordo com o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o país diminuiu em 24% o desmatamento da Mata Atlântica, bioma que percorre o litoral brasileiro. Aqui no estado, quase 1.000 agricultores utilizam técnicas naturais na produção de alimentos. E até o fim do mês, em Minas do Leão, deve funcionar a primeira usina de geração de energia feita a partir do gás de aterro sanitário. Estas boas notícias precisam ser acompanhadas de atitudes diárias de cuidado com o ambiente. Mas de que forma os gaúchos estão contribuindo? Eu trato de dividir o lixo, por começar, respeitar a natureza, comer o mais natural possível. Onde eu posso plantar uma árvore, eu planto, né? Tenho muitas, no meu apartamento mesmo, eu tenho um jardim enorme, né? Economiza água, energia elétrica e também recicla o lixo. Orientação sempre aos nossos filhos, a escola também é um trabalho conjunto para que se cuide o meio ambiente, para que não se jogue nada fora, né, que se destine exatamente no lugar certo todo o lixo. Os oceanos constituem 2/3 da superfície da Terra e são os reguladores térmicos do planeta. Na mostra, o fotógrafo J.P. Calduro apresenta a vida marinha em diversos pontos do mundo, com fotos impressionantes de naufrágios, formação de corais e uma diversidade de peixes. E foi inaugurada em Porto Alegre mais uma unidade de triagem de lixo reciclável. Já são 19 na capital. Além de aumentar a renda dos trabalhadores, a previsão é de que a cada dia cerca de 14 mil quilos de material sejam reciclados. A estrutura de 1.500 metros quadrados conta com 2 esteiras, 3 prensas para a compactação do lixo, balanças e elevadores. A unidade tem capacidade para receber 12 cargas de resíduos por dia, o equivalente a 14 toneladas de material. A destinação desses resíduos para as unidades de triagem gera renda e oportunidades para as pessoas que estão em situação, muitas delas, de vulnerabilidade social e tem nesse trabalho uma oportunidade de transformação. A unidade vai ser administrada pelo grupo de recicladores que trabalhava na Padre Cacique. Com as obras para a Copa do Mundo, o local precisou ser desativado. Agora, o mesmo grupo assume a unidade da Restinga. A ideia é ampliar o número de trabalhadores utilizando a mão de obra da própria comunidade da Zona Sul. A boa capacidade de reciclagem da unidade promete aumentar os rendimentos dos recicladores. Sem condições de trabalho, nós estávamos com uma média mensal de R$ 1.000 a R$ 1.200. Aqui nós esperamos em 60, 90 dias dobrarmos esse valor. A recicladora Clauera estava confiante. Mãe de 9 filhos, ela e o marido se desdobram para sustentar a família. Com essa unidade nova aqui também, a ideia é que aumente o lucro, né? Que tem mais capacidade de reciclar. Certeza, vai aumentar, é o que a gente espera. A construção de unidades de triagem para reciclar lixo conta com investimentos do BNDES e da Prefeitura de Porto Alegre, dentro de um programa que promove a emancipação de carroceiros e catadores. E o sistema Cantareira, em São Paulo, voltou a registrar déficit no estoque de águas, de acordo com o balanço do mês de maio. O nível está 60% abaixo da média histórica mensal e próximo ao recorde negativo, registrado em 2014, que foi o de maior seca do estado paulista em 84 anos. Na última matéria da série, na Semana do Meio Ambiente, você vai saber como estão as reservas de água no Rio Grande do Sul e o risco para o abastecimento, a exemplo do que já acontece em São Paulo. A vazão é assim, fraquinha na pia do banheiro. Pelo mesmo motivo, foi preciso trocar a da cozinha. É que a água da chuva barrenta vive entupindo os canos. O poço foi limpo essa semana, a água tá limpa. Só que agora, é só chover, 2, 3 dias a água tá suja de novo. O poço, na verdade, é também uma cisterna e abastece toda a casa. No inverno, quando começa a chover, né? Aí enche o poço, aí no verão seca. Então tá sempre cuidando o nível da água. Sempre cuidando do nível da água.
A água tratada chega de caminhão-pipa uma vez por semana. O vai e vem diário é para beber e cozinhar, pois a caixa d'água não está ligada à casa. Pega esse recipiente, quando falta, vende 2, 3 vezes por dia. O cotidiano do seu Cláudio serve para a gente pensar como é não ter água potável, abundante e disponível o tempo todo. Os moradores de São Paulo, incluindo os da capital, estão convivendo com o racionamento. No ano passado, o sistema Cantareira chegou aos mais baixos níveis da história. Os moradores ficaram sem abastecimento e tiveram que reservar água para as atividades básicas. Por lá, o alerta continua. E a pergunta é: o Rio Grande do Sul corre o mesmo risco de São Paulo? Quando o assunto é água, o nosso é um estado rico. Imagine o interior da Paraíba. Lá por ano chove algo em torno de 30 centímetros de água. No caso do Rio Grande do Sul é em torno de 1,20 m, 1,40 m, tem pedaços que chega a quase 2 metros de água. Mas o gaúcho esbanja. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em demanda de água, considerando a vazão mínima dos rios em períodos de estiagem. Nós temos um quadro relativamente confortável para abastecimento urbano. Então não seria a caso da população ficar sem água, seriam os outros usos ficarem sem água. Eu posso ter falta d'água para irrigação, eu posso ter falta d'água para a indústria. Nas principais bacias gaúchas, o alerta é amarelo ou até vermelho nos meses de verão. Para o professor do Departamento de Pesquisas Hidráulicas da URGS, a falta de investimentos é um tipo de seca. Significa cano, significa bomba, significa troca de cano velho, significa estação de tratamento de água, até eu abrir a torneira da minha casa e sair. Infelizmente, todo ano, no período de verão, vários municípios gaúchos sofrem com a falta d'água. Então é uma decisão orçamentária nacional do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, dos orçamentos municipais. É nisso que eu me refiro, é uma seca administrativa. Está na Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Recursos Hídricos, finalizado no ano passado, que mapeia a situação e os investimentos necessários. O plano ele visa eliminar ou minorar todos esses conflitos, tanto de qualidade quanto de quantidade da água. Existem desafios muito grandes, tratamento de esgoto, né, no nível que nós precisamos na região metropolitana, é difícil, é difícil. No momento que nós temos um plano, todos os órgãos financiadores, todos os órgãos executores, né, nível de Brasil, né, nível América Latina, eles começam a enxergar, né, uma capacidade de gestão do Estado melhor. Pois foi a economia que motivou a responsabilidade ambiental nesse condomínio em Porto Alegre. Primeiro, porque o consumo é medido por apartamento, com medidor individual. Dizem que o brasileiro tem sensibilidade no bolso, porque quem paga a própria conta tende a economizar. Só que aqui não tem nada de poupar água para lavar de mangueira o estacionamento, para higienizar as áreas comuns e, principalmente, manter verdinhas a grama e as plantas do jardim. Como explicar que as contas não aumentam nem no verão? Simples. Um sistema pensado na construção do prédio, coleta e reserva toda a água da chuva. São 3 reservatórios. O maior deles, subterrâneo, tem capacidade para mais de 50 mil litros de água. Aqui o problema é a sobra. Nós desejamos fazer outras coisas com essa água num futuro próximo, porque limpa é água, uma riqueza que não se pode desperdiçar bestamente. E você pode rever as 3 reportagens da série especial sobre a Semana do Meio Ambiente, além de conteúdo exclusivo produzido especialmente para a internet. Na nossa página, a gente amplia como funciona o sistema de reserva de água da chuva do condomínio que a gente acabou de assistir na reportagem. O nosso endereço é tve.com.br. Confere lá. E nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e bom fim de semana.
MPB ao clássico, do jazz ao samba.